A máquina vai substituir o vendedor? A gente torce para que não, mas é certo que aqueles vendedores que se comportam como máquinas tendem a ser substituídos. Assunto polêmico, né? Mas é exatamente sobre isso que vai tratar este episódio, onde a gente vai ter como tema central e-commerce e 4 fatores críticos de sucesso nesse processo todo, que são pessoas, processos, tecnologias e dados. Vamos entender e fazer um passeio sobre como se tornar um aliado para que vendedores, empresas e clientes batam as suas metas. Bora nessa? Se o rolê hoje é ser multiplataforma, eu não poderia ficar de fora, né? Então, para você que já leu Bora Bater Meta, agora já me segue nas redes sociais, agora tem essa oportunidade também de acompanhar a gente aqui no podcast Bora Bater Meta. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, no Spotify, no YouTube. Para quê? Para você começar a semana energizado e com muito conhecimento para bater suas metas de vendas e da vida. E por falar em multiplataforma, eu hoje estou aqui com uma pessoa que é conhecida, assim, modestamente como a rainha do e-commerce. Né? Ela entende muito desse assunto. Eu estava olhando o currículo dela, já são 20 anos na área de tecnologia. Eu fico me perguntando, 20 anos na área de tecnologia, o que era a tecnologia há 20 anos? E é uma pessoa, assim, ganhadora do prêmio E-Commerce Brasil. Primeira mulher a ganhar o prêmio E-Commerce Brasil e com uma trajetória brilhante aí em Big Techs, que vai conversar com a gente hoje sobre vendas e, é claro, e-commerce, porque é o rolê dela. Ana Pio, seja muito bem-vinda ao nosso programa e chegue se apresentando, contando aqui pra gente quem que é você na fila do pão. Obrigado, Carol. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Sucesso no seu projeto, tenho certeza que vai dar muito certo. Bom, eu estou aí 20 anos, vai completar 21 esse ano em tecnologia. Comecei com tecnologia e-commerce, porque e-commerce também é uma tecnologia, né? Não só um canal. Comecei lá no pequeno varejo, bem pequeno varejo mesmo, que a gente chama de small e medium business, né? O pequeno e médio empreendimento. Fui escalando, fui para o B2B. Desses 20 anos, 10 em B2B e os outros 10 em varejo. E até chegar numa Big Tech, né, global, onde eu atuei também como executiva de CX. E nesses anos todos, sempre aí fazendo a implantação, a gestão e escala de e-commerces, ou dentro dos varejos, ou dentro das indústrias, ou do outro lado do balcão, que aí também passei a vender a tecnologia, né, como uma conselheira ali de negócios, de indústrias, de empresas enterprise, sempre nessa área aí de canal online, jornada do cliente de ponta a ponta. Sou a primeira mulher ganhadora do Prêmio E-Commerce Brasil em Tecnologia e Inovação, dou palestras, dou aula na ESPM, mestre de cerimônia aí de eventos, também bastante coisa. Bastante coisas, que é currículo, né? Eu gosto de saber o que as pessoas de fato fazem. Acho muito legal isso, Ana, porque você de fato é uma pessoa que realiza. E aqui nesse podcast eu tenho tentado trazer os assuntos mais polêmicos logo, né? Porque a gente às vezes fica naquela de ter que ouvir um podcast inteiro para chegar naquilo que todo mundo quer ouvir. E esse tema e-commerce, principalmente aqui para minha audiência, acho que a maioria de vocês são vendedores, vendedoras, pessoas de negócio, gente que quer bater meta de vendas, mas também quer bater meta da vida. Esse assunto e-commerce às vezes soa como uma coisa assim, mas espera aí. E-commerce, ou seja, está substituindo o papel do vendedor? Se tem e-commerce, qual que é o papel do vendedor nesse rolê? E eu queria muito que você trouxesse, né, um pouquinho da história, de da onde que surgiu esse negócio de transformar a venda na venda transacional e já como é que fica o papel do vendedor quando a gente consegue digitalizar a venda. Sim, muito bom, Carol. Bom, o e-commerce em si, o B2C, né, que a gente mais conhece, já vai completar aí 30 anos, né, no Brasil, só cresce, né, então crescemos, por exemplo, 4,8% de 2023 comparado a 22, a gente tem uma projeção de chegar no e-commerce B2C em 224 bi esse ano. Caramba. Só o ano passado também, no primeiro semestre, foi um crescimento de 18,7%, claro que a gente tem um recorte ali do cenário pandêmico, teve um crescimento exponencial, e depois teve um crescimento estabilizado, né? O que pareceu queda, mas era estabilizado. Isso no e-commerce B2C, né? Teve uma evolução também nisso que foram sobre os bancarizados. Né? A gente tinha aí uma parcela de desbancarizados de 16%, e hoje a gente só tem 3%. Isso influi muito também no que a gente chama de shoppers, né? Que são as pessoas, nós, né, que compramos online. A gente vai bater, por exemplo, de público online esse ano, pela previsão, né, 94 milhões, num país de 220, 230 milhões de pessoas. Né? Então, é um público aí que
tem acesso tanto aos meios de pagamento agora, tem acesso também às plataformas, às vendas online. Isso fazendo o recorte para o B2C. Quando a gente traz isso para o B2B, os números não são os mesmos, mas as tendências são. Então, por isso que é importante a gente frisar, até colocar em 2 caixinhas B2C e B2B, porque acontece no B2C também reflete no B2B. Porque o comprador hoje B2B, né, quem está ali fazendo as compras B2B, por exemplo, ele quer comprar como se estivesse comprando numa Amazon, num Meli, né? Porque atrás no CNPJ tem um CPF. Né? Então, o comprador ele também quer ter essa experiência de comprar através de um canal online. Só que os números são um tanto menores, tanto de projeção quanto, né, em relação à participação. A gente tem, por exemplo, números de e-commerce B2B, as vendas do ano passado girando em torno aí de 24 bi. Vendas online através de e-commerces B2B. Só que Caramba. isso é 1%. O mercado B2B como um todo faturou 2,4 trilhão. Então, a gente assim, tá a passos devagar, né, vagarosos, mas a gente ainda tá pleiteando mais espaços. E aí, quando você fala dessa dificuldade, dos desafios que tem, das barreiras que tem, eu sempre falo que os 4 pilares de sustentação digital de qualquer negócio é pessoas, processos, tecnologia e dados. A pessoa fala, dados está dentro de tecnologia? Não, quando eu falo tecnologia, é o pilar de infra mesmo, né, do que é necessário para colocar um e-commerce de pé. Por isso que dados ele vem numa caixinha à parte. E aí, o elo mais sensível são pessoas, Carol, e onde o vendedor está no elo de pessoas. Eu já participei assim, de implementação de e-commerce B2B, B2C, D2C, todas as modalidades, e sempre é o elo pessoas ali, o primeiro pilar, que realmente é o que... ou você tem um detrator, ou você tem um promotor, né? Já participei de operações que veio a decisão top-down, que para mim é péssimo. Vai goela abaixo, a gente vai ter o e-commerce aqui e acabou. Para mim é péssimo. Já teve e-commerces B2B que eu implementei que foi decisão global. Então, vocês são o piloto, MVP. Também, goela abaixo, também não funcionou. O que funciona é o quê? Transição de processo, o que funciona é o workshop, o que traz realmente ali todos, não todos que aí também é você querer demais, né? Mas uma boa parte ali da equipe é você fazer realmente com que eles façam parte da estratégia, né? Que seja transparente, principalmente política de comissionamento. Você sabe bem, né, Carol, como que é? O vendedor trabalha pelo quê? Dinheiro. Exato. Também por dinheiro, né? Mas segura essa coisa da comissão, porque eu acho que isso dá um capítulo à parte. Deixa eu só dar uma pinçada aqui no negócio que você trouxe, que é a seguinte: a gente vê que existe um crescimento natural, inclusive, né, a partir do momento em que as pessoas têm acesso à tecnologia. E essa questão da bancarização, que é uma correlação direta, ou seja, se eu não tenho dinheiro digital, eu não tenho como comprar no digital. Sim. Né? E a gente sabe ainda hoje que um dos maiores desafios dos e-commerces, e de uma maneira geral, está no meio de pagamento. As pessoas desistem muito da compra exatamente na hora de pagar, no checkout. Né? O carrinho é abandonado ali. Porque eu não consegui fazer o Pix, porque eu tive que sair da tela e ir para outro lugar, enfim. E a gente vê que existe uma preocupação muito grande, porque para as empresas, quando a gente pensa na rentabilidade, né, o fato de você não ter que pagar uma comissão, o fato de você não ter que ter uma loja, né, como a gente viu na própria pandemia surgirem as dark kitchens. Né? Para que eu vou ter um restaurante com mesa se eu entregando a pizza ganho dinheiro, ganho rentabilidade? E acho que queria que você explorasse um pouco mais essa questão de não é só o problema com o vendedor, com o time interno da empresa, mas a gente tem que ter um cliente maduro para esse tipo de compra. Tanto na relação de tecnologia, quanto na confiança na marca e também no produto. Como que as empresas se preparam nesse sentido? O que eu coloco no meu e-commerce, o que eu mantenho no presencial, o que vai para a mão de um vendedor e o que fica no transacional? Existe alguma lógica por trás disso ou cada um faz de um jeito? Existe estratégias, né, de acordo com o objetivo de cada empresa. Tem empresa que... eu gosto desse modelo, por exemplo, assim, que vai fazer um lançamento, lança primeiro no e-commerce. Vai fazer um feirão virtual, fecha SKUs ali realmente só para o e-commerce. O e-commerce ele precisa ter estratégia só para ele, né, para que realmente ele traga não só tráfego, como adoção. No B2C a gente está muito acostumado que tráfego, né? 2 milhões de acessos, 5 milhões de acessos. O B2B é diferente. Você precisa ter adoção daqueles clientes, daquela carteira, daquele vendedor para o e-commerce. As vantagens é o que para mim precisa estar bem claros nesse rolê, né? Como que você fala, muito mais do que a estratégia até de produtos. Tá. Né?
É como realmente, assim, você vai clusterizar, eu já tive e-commerce falou assim, a gente só quer vender para São Paulo. Você lança um e-commerce B2B, que na verdade um B2B chama mais de portal do que de e-commerce, É né? verdade. É portal, é o conceito de portal. Tem como eu só vender para São Paulo? Pô, tem. Você pode colocar ali um pop-up, como a gente chama de CEP, mas você está restringindo, né? Você precisa ter uma estratégia clara ali de que produtos que você vai colocar, porque o e-commerce, o bom que é? Você testa rápido, erra rápido e acerta rápido. Você tem métricas durante 24 horas, se você quiser, né? As vantagens de você ter um e-commerce, até para você não ter detratores e mais pessoas realmente apoiando, é você fazer o vendedor entender e o cliente entender também que ali é um portal de autosserviço. Tem um dado se eu não me engano, acho que é da Gartner, que fala que 46% dos compradores compradores B2B, preferem o autosserviço em toda ou parte da jornada. Então, quase 50% já quer esse tipo de transação, né? Mas em toda ou parte, isso não quer dizer que está eliminando o vendedor. Sim. Ele quer o vendedor ali como venda assistida, né? E as vantagens são enormes, tanto para o vendedor quanto para a marca, para a empresa, que é capilaridade, o e-commerce chega onde o vendedor não chega. Não tem como você contratar representante Sim. comercial no Brasil inteiro, né? Portal 24/7 ali, então acho que vai muito Não mais... cansa, não pede férias, não reclama, né? Então você tem uma Exato. série de vantagens e desafios. Tem uma série de vantagens e desafios. E lembrando que estratégia não é um documento, né? É um conjunto de decisões. Então, eu chego para... Tem bastante cliente que eu falo assim, qual que é a sua estratégia para você abrir um e-commerce B2B, um portal? Deixa eu te mostrar aqui meu business plan. Não, não é um documento. É uma cadeia de decisões, né? Que todo mundo tem que fazer parte, tanto talvez para esse catálogo de produto, aonde que vai entregar, tabela de preço. Você conhece bem o mundo B2B Sim. aí, né? Política de preço, política de comissionamento, tem que estar tudo muito bem estruturado na casinha ali dos processos para dar certo. Perfeito. Eu sempre que faço um workshop para treinar a equipe de vendas, eu falo dos 3 tipos de vendas, né? Que é a venda transacional, a venda consultiva e a venda empreendedora. E o transacional é o e-commerce, é o portal. Ou seja, tudo aquilo que é transacional tende a migrar para o digital. Ou seja, o cliente está seguro em relação àquilo que ele vai comprar, ele sabe mais ou menos quanto custa, ele conhece o produto, né? Ele não precisa do apoio de um vendedor. E o desafio do time de vendas em algum momento é saber, inclusive, dentro da sua própria carteira de clientes, quais são os clientes ou quais são os tipos de pedido que ele deve jogar no transacional sem abandonar. Por quê? Porque no e-commerce, por mais que você tenha estratégias hoje, onde ele já consegue sugerir um produto para o cliente, com base no seu histórico de compras, com base no seu perfil, ele já consegue fazer uma venda, um upselling ou um cross-selling, o vendedor é que tem que ser o grande conhecedor desse cliente para conseguir traduzir isso em estratégia. Mas quando eu penso nesse processo da venda transacional, da consultiva, da empreendedora, depois eu posso explicar para vocês aqui o que significa cada uma delas neste meu conceito, eu queria muito que você traduzisse um pouco desse recorte, porque quando a gente fala de venda B2B, eu fico com aquela sensação assim, que tipo de B2B tem o e-commerce? Todo mundo... Você consegue comprar carro hoje pela internet? Consegue. Você consegue comprar uma casa pela internet? Consegue. Eu posso dizer que isso é um e-commerce na hora que eu entro lá no quinto andar, escolho, um e-commerce na hora que eu vou tomar uma decisão para implementar, sei lá, deixa eu ver um serviço que a minha empresa precisa. Eu preciso comprar um negócio de marketing digital e eu fui lá e comprei por mim mesma. O que é um e-commerce e que tipo de negócio o B2B cabe dentro desse conceito? Sim. O e-commerce B2B, primeiro que ele nasceu lá atrás, o B2B tinha um modelo só de vendedor, de rua, né, de Sim. campo, né, de RC, representante comercial. Depois surgiu o telemarketing, né, televendas, que aí Televendas. somou-se, né? Depois teve lá nos anos 60, por exemplo, o EDI. EDI era uma transmissão de pedidos, como se fosse um antigo fax, só que online, né? Que ainda existe. E aí veio o e-commerce B2B. Nenhum dos canais morreram, nem o vendedor, nem o televendas, nem o EDI, nem empresas grandíssimas, por exemplo. Você pode montar o seu e-commerce e falar, olha, faz o pedido aqui no meu e-commerce. Ela vai falar, não, eu vou usar o meu EDI, porque para ele é o seguro. Empresas que mais vendem e-commerce B2B são as de CPG, então são os de bens de consumo, né? Alimento, bebida, tudo aquilo. Indústria de uma maneira geral. De alimentos, Indústria bebidas. têxtil também tem crescido bastante. Indústria agro, esse para mim é um grande case, assim, que eu cito até em aula, dou aula de e-commerce B2B na ESPM. Aliás, é a única aula que existe no Brasil de e-commerce B2B. E tem, por exemplo, assim, 2 plataformas que vendem máquinas agrícolas pelo e-commerce.
que é uma está por trás o Banco Bradesco e a outra o Banco do Brasil, né? Que é a Iagro e a Broto, por exemplo. E aí você fala assim, pô, mas consegue comprar um trator ali? Você vai até certo ponto, aquilo vira um lead interno e tem uma venda assistida interna, um inside sales, uma equipe que continua tratando aquilo de lá para frente, né? Mas se não transaciona até o final no e-commerce B2B, é um e-commerce B2B. Mas para esse tamanho de valor, né, existe ali depois um segundo passo que é o inside sales. Mesmo porque essas empresas abriram o e-commerce agro porque eles dão crédito, né? Eles financiam. Pequeno produtor, você não tem dinheiro para comprar o trator? Tome aqui um financiamento, né? Isso também é um e-commerce B2B. Tem e-commerces B2B que são marketplaces, principalmente nessa área de grocery em geral, né? De alimentos, bebidas, Sim. insumos. Então, esses são os setores que você mais vê e-commerce B2B, mas todos são possíveis, né, de transacionar através de um e-commerce B2B. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que ela trabalha em uma empresa de serviços. Ela vende, por exemplo, relatório de reputação, que é o quê? Um produto baratinho de R$ 25 que você digita o CNPJ, você precisa fazer um negócio com outro CNPJ, né, de B2B para B2B, e saber ali a reputação. Fica caro você alocar um vendedor para ficar vendendo um produto de R$ 25. O que ela fez? Ela colocou esses serviços no e-commerce B2B. Tem um videozinho demo para explicar como o sisteminha funciona e vende que é uma beleza. Então, produtos realmente assim, long tail ou de baixo valor também agregado, também dá para vender no e-commerce B2B. E aí começa a treta, né? Porque quando você fala, fica caro colocar um vendedor para Sim. vender um produto de R$ 25, aqui de 25 e 25 no caso da indústria, né? Se faz uma cesta de bons R$ 1.000, né? Sim. E acho que esse é um ponto que a gente poderia tratar, até para trazer essa questão da remuneração do time de vendas, porque o que eu percebo é, tanto no B2C, que eu tô falando do varejo, quanto no B2B, que eu chamo de B2B2C, né? Que é a indústria que vende para o varejo, que vende para o consumidor final, um boicote. Claro, gente, na Tailândia, tá? Eu sempre, quando eu trago esses cases aqui, nunca são aqui no Brasil, não são dos meus clientes locais, tá? Mas de uma experiência que eu tive lá na Tailândia, em outra vida, né? Um boicote ao e-commerce. Às vezes você chega numa loja, pensando no varejo, né? Puxa, adorei. Ah, mas não tem o meu número. E assim, são raras as vezes em que o vendedor fala, vamos entrar aqui no site, a gente pode experimentar um outro vestido que tem o mesmo formato e a gente já deixa incomodado, eu consigo entregar na sua casa, você pode vir aqui na minha loja. Às vezes ele prefere perder o cliente pelo medo de dar ao cliente a oportunidade de fazer uma compra assistida no e-commerce, né? E esse cliente meio que viciar e não precisar mais do vendedor. Então, assim, eu já presenciei esse caso, assim como acontece também, às vezes, no supermercado. O pessoal, principalmente nesses mercados de bairro, né? Que são locais onde você tem um caixa eletrônico, o pessoal fica torcendo para ter coisa para pesar, porque aí o cliente não vai no caixa eletrônico e vai no caixa. Então, tem um pouco deste lugar do time de atendimento e vendas com medo de ser substituído por uma máquina. E no B2B, isso ainda é muito mais forte. Sim. Porque na cabeça do vendedor é o seguinte, poxa, se o meu cliente não precisa de mim para tirar o pedido e eu só tiro o pedido, eu me torno alguém indispensável. Então, assim, e aí eu sei que, né, na sua última experiência, inclusive, um dos trabalhos que você fazia era esse de implementação e de aculturamento, de mostrar para as pessoas que, assim, ó, você não vai perder seu emprego, mas vamos trabalhar como aliado. Como que você acredita que as empresas podem trabalhar essa questão cultural dentro da cabeça dos times de vendas para que eles entendam que o e-commerce é um aliado e não alguém que vai substituir o trabalho deles? Sim, o meu o trabalho dos meus colegas que trabalham com isso também, realmente é tirar essa mística, né, de que vai eliminar, que vai acabar, sendo que é complementar, né? 10 anos atrás, eu tive que evangelizar, catequizar 120 representantes comerciais a assumir e adentrar dentro da estratégia ali da empresa B2B, né, de fazer vendas através do portal. Pula para 10 anos para frente, dezembro do ano passado, eu estava de novo, né, continuo no mesmo processo nos últimos 10 anos de fazer essa parte cultural, de transição, com 80 representantes de uma indústria têxtil, entre parênteses, familiar, que aí tem ali 5 gerações dentro dessa indústria, e aí eu faço desse jeito, síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Lá atrás, Carol, nessa primeira experiência que eu tive de fazer essa catequização desses 120 representantes, hoje eu ainda acompanho essa empresa, porque
Rodrigão, meu marido, é a persona que eu uso em tudo. Você conhecia ele há 10 anos atrás? 10 anos atrás, era um dos representantes comerciais lá, continua sendo. Posso até trazer números, o portal, na época que eu implementei ele 10 anos atrás, representava, por exemplo, 1,4% do faturamento da empresa. 4 anos depois, 10,5%. Tem B2C que não consegue isso. Foi um trabalho, como a gente sempre costuma falar, de formiguinha, de incentivo. Não só o vendedor trabalha por dinheiro, a gente também, todo mundo gosta de incentivo. Comissionamento, na minha visão, tem que ser o mesmo. Se eu te pago 3% venda campo, 3% venda e-commerce também. Já atendi clientes que falam, não vou pagar no e-commerce a mesma comissão porque ele não está tendo trabalho nenhum. Para mim é um tiro no pé você querer que essa pessoa realmente te, torne ali realmente a fundador da sua estratégia. O case mesmo do Rodrigão eu acho muito interessante porque ele tinha 68 clientes, impossível de você visitar 68 clientes, mesmo que for em 15 dias, atender com qualidade. Hoje ele tem 87 clientes, o faturamento dele aumentou porque ele conseguiu fazer o quê com e-commerce, Carol? A carteira dele virou low touch e high touch. High touch é aquele cliente que quer o cafezinho, que quer que ele vai lá. Tem cliente que quer que ele vai todo dia só para tomar café e falar de futebol. Não tem jeito. É uma geração que gosta ali de receber realmente o vendedor. Já a geração, fazendo até esse aporte do geracional, a geração dos millennials, que é a 40, nossa idade aqui, 40 e poucos anos. Não entrega, Ana. 40 e pouco, 30 e poucos anos, não quer ver o vendedor lá. Então ele transferiu essa carteira dele para o low touch, que é o quê? Clientes que compram no portal B2B, mas ainda assim, fala com ele. Rodrigão, não achei tal produto. Rodrigão, tá sem estoque. Rodrigão, parcele mais vezes aí para mim. Rodrigão, monta um carrinho para mim. Então ele tem clientes high touch, low touch, faturamento aumentou, tá todo mundo feliz, parte presencial, parte migrou para e-commerce. Lindo de ver. Nessa indústria têxtil que eu estava até dezembro como representante ali da empresa que eu estava trabalhando, a Big Tech Global que eu estava trabalhando, montou uma equipe de GMO, Gestão de Mudança Organizacional. Isso eu acho muito legal, Carol, porque 10 anos atrás eu estava fazendo isso sem esse nome bonito. 10 anos depois evoluímos pouco, porque ainda é necessário fazer essa catequização, mas um time todo de GMO foi montado para quê? Para que aqueles 80 representantes se sentissem parte. Todo mundo quer pertencimento, todo mundo quer saber que vai ganhar dinheiro, todo mundo quer saber que o cliente vai ser bem atendido. Aí tinha aquela máxima assim, de alguns representantes. Eu não preciso do e-commerce, eu tenho relacionamento com o meu cliente. Aí me lembra você que sempre fala, todo mundo tem relacionamento, quem se diferencia? Você vai continuar tendo seu relacionamento, o canal e-commerce vai trabalhar por você, vai aonde a sua gasolina não vai precisar, você gasta, exatamente isso. E teve uma convenção nessa indústria, acho que vai ter o Go Live do B2B deles agora em abril ou maio, que o melhor vendedor, o mais antigo, 25 anos de casa, tirava pedido pelo Excel. As planilhas dele eram invejáveis, só que outra frase sua que eu adoro também. Metas batidas escondem processos ruins. Ele era o que mais falava na convenção, o que mais queria mostrar que o Excel funcionava melhor que o e-commerce. E o fundador, o presidente da empresa, que também é um senhor com mais de 70, 80 anos ali, presidente dessa indústria, levantou a mão e falou, olha, é assim que a gente vai inovar, é assim que vai ser. E o vendedor entendeu que, às vezes, é necessário um top-down e que se o presidente, como um sponsor, aquele que está patrocinando o projeto, está dizendo que vai ser assim, é porque é melhor para o legado como um todo. Perfeito. E tem várias coisas que a gente pode tirar dessa sua fala, Primeiro, eu sempre trago essa questão, as pessoas perguntam, Carol, mas a máquina vai substituir o vendedor? Não, a máquina não vai substituir o vendedor, mas o vendedor que se comporta como máquina, sem dúvida vai ser substituído por uma máquina, porque sair da sua casa, atravessar a cidade, para tirar o pedido de sempre, Então, assim, e a gente sabe, com 68 é pouco, tá? Acho que precisa botar mais cliente nessa carteira do Rodrigão aí. Eu já vi 150, 200, 300, fora quando você tem roteiro de viagem, Então, assim, de fato, é um desafio. E eu acho que tem um lance, que não é só... Você separa o high touch e o low touch, mas você também
faz um rodízio. Às vezes aquela pessoa que está o tempo inteiro só pedindo e-commerce, será que não está na hora de dar uma atençãozinha para ela? Porque existe uma questão de potencial. E às vezes a gente sabe que o cliente fica muito refém de buscar com a gente aquilo que ele está acostumado a comprar. E às vezes o papel do vendedor é exatamente esse, é introduzir um item novo, é falar de um lançamento, né? Por mais que a gente consiga hoje ter uma série de ferramentas dentro de um portal, né, que sinalize, né, que traga uma promoção, que dê até uma bonificação para o cliente, para ele poder introduzir um item novo na cesta dele, a gente sabe que a confiança está muito relacionada a essa questão muito pessoal, né? Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto que você trouxe, que para mim é muito polêmico, né? E aí eu acho que a gente meio que discorda. Vamos lá, momento polêmica. Lá vem, né? Não sei se discorda, mas talvez sejam pontos de vista complementares. Fica muito mais chique falar isso, né, gente? Que assim, a estratégia, a cultura como estratégia no café da manhã. Mas os incentivos, eles comem, né, a cultura no almoço. Eu adoro falar isso. E a gente sabe que essa questão da remuneração, ela é boa e ela é ruim. Então, quando alguém traz assim, mas eu não vou remunerar o vendedor. Porque eu falo, isso pode ser um câncer, né, de alguma forma. Câncer no sentido de uma coisa, às vezes, meio silenciosa, que quando você percebe, já se alastrou pelo corpo inteiro. E você vê que o time comercial, ele está sentado no percentual. E aí eu sei que o pessoal fica com um pouquinho de raiva de mim quando eu falo isso, mas eu falo, gente, vamos lá. Ok, você ser remunerado pela venda do e-commerce, a carteira é sua, eu vou estar trabalhando ela. Mas se é um cliente que tem 6 meses que você não visita, que você não liga, que está comprando todos os meses exatamente a mesma coisa, não faz sentido. Realmente ali não está tendo algum tipo de trabalho. E eu acho que o desafio hoje também é esse. É como que a gente utiliza os dados que existem à nossa disposição sobre a performance e a atuação do vendedor para que a gente possa fazer um trabalho de incentivo que leve o time de vendas a usar a tecnologia a favor dele. Né? Ou seja, como é que eu, como gestor, né? Porque principalmente quando a gente fala de representante, ele não é o funcionário da empresa, mas como é que eu, como alguém que cria uma campanha para direcionar o time de vendas para o produto ou para a técnica que eu gostaria que fosse utilizado, posso fazer isso. Porque muitas vezes eu sempre falo, vender, eu falo muito isso para o pessoal de alimentos, vender linguiça é fácil, eu quero vender pizza. Né? Então, assim, tem os produtos que são blockbusters, eles vão ser comprados. Talvez o trabalho do vendedor seja trabalhar exatamente naqueles que não estão sendo. E aí vem minha pergunta para você, né? Hoje, como é que são utilizados os dados dentro do e-commerce? Ou existe isso para gerir o time comercial? Eu consigo usar os dados não só para olhar para minha carteira de clientes, mas para poder fazer gestão de time de vendas? Você consegue fazer. É por isso que eu coloco como quarto pilar, né? Pessoas, processos, tecnologia e dados. Exato. Porque o dados, tanto você pode olhar performance, quanto você pode olhar performance de categoria, de produto, performance do vendedor versus a carteira, a região que ele está atendendo. E o bacana de você ter o portal, você ter o e-commerce, é que você tem realmente um repositório, uma palavra meio vintage, mas você tem um repositório ali que o dados é da companhia agora. Porque vendedor tá na cabeça dele, tá no WhatsApp dele, tá no caderninho dele. Se ele sai e vai para outra indústria, outra empresa, ele leva todos os seus dados também. E o e-commerce, você tem os dados ali centralizados para você clusterizar, trazer a melhor campanha. Tem um dado que é 147% a mais, os clientes colocam produtos nas cestas quando tem um portal de autosserviço a favor dele. Exatamente por essa dinâmica que você falou, Carol. E eu tenho um vendedor B2B dentro de casa, eu sei que é isso. Reabastece o cliente, vende sempre os mesmos produtos para o cliente, porque é interessante, sim, é bater a meta, né? A empresa que o Rodrigão trabalha tem 12 mil itens, 12 mil SKUs. Caramba! Você não consegue, é humanamente impossível você mostrar tudo. E aí o marketing se esforça, faz todo ali um planejamento, um AOE de vender ali aquela categoria, aquele lançamento, e o vendedor vai lá e quer vender, o pedido Sim. é aquela lista de SKUs, é aquilo, bateu a meta, acabou. Não estou dizendo certo ou errado, não é isso. Mas e-commerce ele vira como um motor, né? Ele vira ali uma força motriz realmente para que o marketing funcione, para que os produtos girem, para que a cesta aumenta. Então eu acho que, mas ainda assim você tem que fazer que o vendedor faça parte também dessa estratégia. Isso. Né? Tem que fazer parte dessa estratégia. E com comissionamento, sem comissionamento half, né? Que seja meio a meio, mas tem que fazer parte ali. E os dados são tanto para prever o que o cliente vai comprar, né?
tanto para fazer a parte conversacional também ali, que dá para você isso. fazer, que aí você já usa IA para isso, né? IA, vamos colocar aqui 3 casinhas, né? IA generativa, IA preditiva e IA conversacional, né? E por trás de tudo isso tem o quê? Dados. Então dá para você deixar à disposição ali do cliente já um pedido pronto, trazer para ele o que ele não está aproveitando, trazer para ele ali a margem, melhor margem sobre o produto. Dados não é só o novo petróleo. O que me incomoda um pouco, às vezes, Carol, é que assim, a gente queria tantos dados, agora os dados estão à disposição e as pessoas estão fazendo o quê com isso? Os dados são abundantes, mas os insights são raridade. E eu acho que esse é um ponto legal para a gente abordar aqui, né? Principalmente para vocês aí da Tailândia, né? O pessoal da Tailândia, que assim, além de às vezes existir essa aversão de tenho medo de perder o meu cliente, tenho medo de perder minha comissão para o e-commerce, eu não consigo utilizar esses dados a meu favor. Porque eu acho que o bom vendedor é aquele que consegue parar e não só executar, mas cada vez mais planejar, né? Porque pensa, e a gente sabe disso, eu sou das antigas, a Ana já entregou aqui a nossa média de idade, né? Mas assim, vocês também que estão assistindo aí, quem aqui nunca tirou um pedidinho no papel carbono, né? Lembram disso? Tinha que escrever com aquela caneta Bic forçada que tinha que passar em 3 páginas seguidas, depois nós ia chegar em casa correndo. Todo representante que se preze teve um fax em casa, Verdade. né? E colocava o filho, se tivesse filho, para tocar a bobina do fax, né? Porque esse era o desafio. Então assim, a gente tinha esse repositório que era na papeletinha que ficava com a gente, né? Que a gente poderia em algum momento parar, sentar, deixa eu fazer uma análise aqui, o que esse cliente costuma comprar, o que esse cliente não costuma comprar. Chegou um lançamento, eu estou recebendo uma pressão, porque também acontece, às vezes, da empresa falar, gente, olha pro lado de cá, precisamos bater meta disso aqui, esse produto está no FIFO, né? Aquela conversa toda. E era tudo muito arcaico. Hoje está na mão do time de vendas e o time de vendas muitas vezes não usa. O que você tem levado ou o que você tem visto de implementação de estratégias para poder fazer essa mudança de modelo mental do time de vendas para que eles, de fato, comecem a consumir esses dados a favor deles, até da própria venda presencial? Sim. Primeiro que a empresa tem que tornar esses dados acionáveis, né? Tem que estar ali acessível para o vendedor, porque também pegar todo esse pool de dados, né, e guardar só para dentro, para ver performance de vendedor, ver só realmente o que interessa ali na rentabilidade da empresa, é você não fazer uma gestão completa desses dados. Perfeito. Tem que tornar eles acionáveis. O vendedor 4.0, eu não sou muito fã desses updates, detesto essa coisa, né? Mas enfim, são os podemos ter indústria 4.0, podemos ter vendedor exato. 4.0. Se a gente for categorizar, né, Carol, o vendedor ele em 2 caixinhas, tem o vendedor que eu chamo de showman, né, que é aquele que usa humor, que usa ali a marca pessoal dele na memória do cliente, aquele que realmente ali chega falando do futebol e tudo mais, né, o lance dele ali é sim tirar o pedido, mas ele tem essa característica, né, de showman. Mood selling, eu aprendi isso outro dia. Ah, é? É a venda com humor, mood selling. Olha isso, mais um termo hypado pra gente decorar. Sempre sobre isso. E tem o salesman ali também, que é aquele que é focado na venda, ele é um resolvedor de problemas, ele tá ali pro cliente realmente e o foco dele é na venda direta ali, né? E aí nas minhas palestras e aulas eu falo sobre esse conceito do vendedor 4.0 que une os dois e tem mais algumas características. E uma dessas características é ele ser engajado, é ele ser conectado, é ele ser um influenciador, porque tem essa skill Sem agora dúvida, também, né? Influenciador, ele ser educador, que muitas vezes precisa pegar na mão do cliente ali também para acessar o portal, para fazer um pedido, enfim. E uma das características é ele ser o conhecedor de dados. Ele já é munido no cliente, ele já fazia a visita no cliente, já munido desses dados. O que comprou, o que deixou de aproveitar, o que tem alguma troca pendente, tem alguma insatisfação, algum NPS negativo, algum boleto voando, né, enfim, uma nota fiscal que ficou faltando aí, ele munido de dados, ele consegue um outro tipo ali de patamar de relacionamento com esse cliente. Então, para mim, é tornar os dados acionáveis e o vendedor, ele gosta disso, o vendedor gosta desse conceito também, desses termos, né, Carol? Fala assim, não, agora eu quero ser o vendedor 4.0, então também vou ser um conhecedor de dados. Então, ele usar isso a favor do pedido dele. Olha só. Será que dá para pegar aqui na câmera? Consegue? Não sei se consegue, tá? Mas eu fiz uma matriz aqui do vendedor 4.0, tá? Que a gente tem 2 eixos, o eixo do resultado e o eixo do relacionamento. Então, aquele vendedor que nem olha para o resultado, nem olha para o relacionamento, é aquele cumpridor de tabela.
tô indo ali fazer minha visita porque eu sou obrigada e agora eu tenho check-in. Verdade. Porque as empresas também, né? O pessoal entende. Eu falo, vendedor é dureza. A gente vai sempre descobrir um jeitinho de pular. Outro dia eu vi isso, né? As empresas criaram esse negócio de check-in, pra quem não sabe. Tem empresa que quando você vai no ponto de venda, você é obrigado a olhar aquele QR Code lá, ou por geolocalização, ele sabe se você foi ou não. Aí outro dia eu vi um cara que tinha uma pastinha com o QR Code de todos os PDVs e ele ia no horário Só bipando. e só bipando. Então, assim, sempre dá um jeito. Lá na Tailândia, claro, gente, case da Tailândia, né? Mas você tem aquele vendedor que cumpre tabela. Cara, tô aqui porque tenho que estar. Aí você tem aquele outro vendedor que é só resultado, que é pouquíssimo relacional. Então é aquele cara interesseiro, aquele cara agressivo, aquele cara que tá o tempo inteiro só focado. Ele olha pro cliente, ele vê um filé ali na frente dele, né? Tipo assim, né? E você tem, por outro lado, aquele vendedor que é amigão, que deve ter um buraco no estômago de tanto tomar café, mas que também não bate a meta, né? E o vendedor 4.0, ele consegue unir essas duas coisas, porque ele é relacional, ele entende que a diferença se faz. E não é só no olho, tá, gente? Eu acho que, assim, é no small data. É em conhecer aquelas informações que você recebe a cada interação, Sim. mas que você não se perde disso em relação às suas próprias metas. Então, assim, Sim. eu criei aqui na sua fala, tá? Perfeito. Esse é o resumo aqui do que a Ana trouxe. Porque, de fato, é aonde está o desafio. A gente tem uma geração de vendas, até porque os vendedores eles foram forjados, né? Foram. Você para pensar, vendedor foi forjado a executar. Não pense, amigo. Tá aqui o catálogo. É isso. Decore esses argumentos de vendas. Tá aqui seu roteiro. Vá lá, enche o saco, manipule, convença, me traga o pedido. Sim. Aí agora a gente chega para esse povo que a gente contratava porque era bom comunicador e fala, tá aqui uma planilha Excel, tá aqui dados acionáveis para que você consiga fazer uma análise estratégica da sua carteira de clientes. Agora eu quero que você pense. Sim. Né? Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande, né? E o desafio é como que a gente quebra, né? Como é que a gente mostra para o time de vendas que, assim, ainda nessa geração vocês vão precisar viver o uso da tecnologia. Exato. Até porque tecnologia é habilitadora de processos. Os processos não estão bem desenhados, a tecnologia ela vai ser a tal da Ferrari que ninguém consegue dirigir. Atendo muito representante que fala assim, eu viajo, atendo o cliente o dia inteiro, tiro o pedido ali no papel de pão, chega no hotel, o cara não pode tomar um banho, descansar, falar com a família e tomar uma cerveja. Não, ele tem que ir lá digitar tudo no sisteminha velho capenga da empresa que ele trabalha. Se você já tem que perder ou investir algum tempo da sua noite, isso que seja conhecendo dados para você ir munido no dia seguinte de forma mais assertiva, né? Até porque tem outro dado também que fala que 70% do ciclo de vendas ele acontece sem nem empresa e nenhum o vendedor está sabendo. Sim. É o funil de vendas B2B invisível, o dark funnel, né? Como o pessoal gosta de chamar também. Já é tudo automatizado, conectado com o estoque do cliente, é isso? Exato. Se você não tem, eu sou o comprador, você é um vendedor, você é o meu fornecedor, e eu quero comprar, e você não tem lá um canal online, você não tem nada ali que realmente eu já posso fazer um pré-pedido, alguma coisa, eu já vou para outro. Né? Eu já abro outra aba do computador. Então, 70% já é invisível. 84% das transações B2B, por exemplo, são ganhas ou perdidas sem ninguém saber. Então, usa a tecnologia a seu favor. Usa o canal e-commerce como um colega de trabalho, realmente alguém que está trabalhando para você, para que você possa chegar de noite, tomar sua cervejinha ali no hotel no fim do dia, sem precisar ficar tirando papel de pão para um Excel, para um sisteminha da empresa ali meio arcaico, né? Pergunta pessoal agora, assim, ó. Rodrigão faz esse rolê todo aí? Porque eu descobri que a Ana não casou, ela queria uma prova social, tá? Eu já tô sentindo isso, né? Porque o Rodrigão faz, ele é seu case. Ela fala assim, ó, eu só queria tanto mostrar que esse negócio funciona, que eu casei com o representante, tá aqui a prova de que esse negócio faz diferença, né? O Rodrigão, ele é realmente meu case, assim, eu uso ele como persona, porque todos esses dados realmente são reais. E eu acho muito agregador a forma que ele trabalha, usando o e-commerce, né, a favor dele ali, que ele consegue estar de home office, por exemplo, e o e-commerce trabalhando realmente a favor dele. Tem muitas vezes que ele está de home office ou que ele está me assessorando, que ele também tem esse papel, né, tá me assessorando ali nas outras coisas que a gente tem, e ele fala, vendi mais hoje do que se eu estivesse na rua. Por quê? Pedido web. Ele me mostra ali no final do dia, realmente, ali os e-mails, pedido web, trabalhando a favor dele. Ele tá ali, online, no WhatsApp. Precisando, chamam ele, né? Enfim. Claro, tô à sua disposição. À disposição. Sou seu suporte aqui nesse rolê, né? Mas eu não acredito, assim, Carol, sendo bem sincera, como a gente sempre é,
Tem dados que falam, e até, apesar, a gente já chegamos em 2025, mas tinha um dado que era assim, 80% das vendas B2B serão online até 2025. Já chegamos, e não é, gente, e não é. Não creio nesse número astronômico, mas eu creio que não só a pandemia foi uma grande aceleradora, como realmente essa mentalidade tem mudado a passos ainda vagarosos, mas tem mudado dentro da realidade das indústrias, das empresas que vendem B2B, porque assim, eu tenho atendido muitos e-commerces para dar mentoria, para dar consultoria, né, para estar ali como conselheira. E-commerce B2B foi colocado, né? Agora a gente precisa, e rampou, mas chegamos num teto. E agora, Ana, você ajuda a gente? Então tenho atendido bastante nesse sentido. E quais são os desafios, assim, para quem está implementando e-commerce, ou principalmente para o próprio comprador, que ainda resiste à utilização do e-commerce? O que você entende que, assim, é a trava? Você não vai conseguir colocar o e-commerce para toda a sua categoria de clientes. Então, tinha uma indústria CPG, por exemplo, que fazia farináceos, sementes, grãos, e que ela tinha o cliente padaria, o cliente supermercado, o cliente, né, enfim, cesta básica, vários clientes assim. E a gente fez um roadmap, eu e mais uma equipe, né, fizemos um roadmap de adoção. Então, o cara ali da padaria, ele vai comprar no seu e-commerce, porque ele consegue ali, né, parar, fazer um pedido ali no e-commerce. O cara da grande rede de atacarejo, ele não vai comprar no seu e-commerce. Ele vai ser o último ali a ser convencido, porque ele já tem os processos dele, a maneira dele de comprar de você. Desafios de e-commerce B2B, o primeiro é cultura e transição. Tudo que a gente falou aqui, né? Então, sobre pessoas aí realmente. Rentabilidade, porque qualquer canal, seja B2C ou B2B, ele está debaixo de uma estrutura de gestão comercial. Ixi. Aí tem aquela confusão de canais, né? É canais. mais barato comprar no e-commerce na mão do vendedor, Isso. mas faz no atacadão. E aí o pessoal do e-commerce B2B, geralmente, tem um dado também, 41, acho que 41 ou 48,7, falhou agora aqui, 1 a 3 pessoas gerenciam um e-commerce grande. É o tal do e-commerce, equipe muito pequena. Aí um cara gerenciando esse e-commerce conta 30 da gestão comercial, conta 120 representantes, né? Então E aí esquece, não, quero que o canal e-commerce aqui traga rentabilidade, represente 10% do nosso faturamento. Não é assim. Sem o investimento necessário, inclusive. Exato. Vou te dar R$100 para pôr no Google e quero 1 milhão de vendas, né? Outro desafio é a arquitetura de TI, mas é mais dentro assim, como que eu vou enfiar esse e-commerce, encaixar essa plataforma aqui dentro de toda a minha stack de tecnologia? Tem que ser outro CRM, eu tenho que ter outro ERP. Isso era o que mais... Conversa com o quê, né? Isso era o que mais travava também nas transações. A gestão do pedido em si, como você falou, como que vira agora esse pedido? O representante coloca o pedido, é o vendedor que coloca, é o comprador que coloca, é a gestão do pedido em si, né? Tem que mapear. Vai do começo ao fim. Isso. Eu vou até aqui, né? Enfim, interrompo. A captação do cliente também é um desafio, porque se abre um e-commerce B2B, um portal, ele abre. Se você for abrir Brasil todo, é uma nova base que vem. E esse onboarding? Porque B2B, você sabe, você tem que consultar Serasa, que limite de crédito que você vai dar, é elegível? O CNPJ do cara é de travesseiro e ele está querendo comprar farinha e grãos aqui, né? Então tem esse desafio também de você mapear essa captação de clientes. Que a hora que são as áreas de crédito jurídico, que normalmente o pessoal de vendas chama de prevenção a vendas. Exato. Não é isso? Que é quando o crédito jurídico entra, o pessoal de vendas, eles falam, vem a área de prevenção. Gente, nada contra, amamos vocês, tá? Mas sim, é bem o time isso. de vendas da Tailândia às vezes brinca aqui, Sim. né? Crédito jurídico são prevenção a vendas. Tem um outro desafio também, que é meio de pagamento, porque o B2B é o quê? Ou é PAN, que é aquele pagamento antecipado, ou é faturamento, 30, 60, 90, 45. E aí você abre outros meios de pagamento. Você abre cartão de crédito, você abre Pix. Tem um case de um cliente que vende pneus, tem um ticket médio altíssimo, que vende pneus B2B, aqueles pneus para trator, caminhão, isso. E mais de 60% dos pedidos é Pix. E geralmente, assim, a indústria, quem está abrindo e-commerce B2B, ele não está preparado para esse meio de pagamento. Mas eu adoraria cair isso na minha conta assim online, precisa de 30, 60, 90 dias, né? Dou até desconto. 45 mil à vista. É que a pessoa fica assustada. O que eu faço com esse dinheiro que caiu na minha conta agora? Você sabe que quem mais sofre, numa das empresas que eu atendi, quem mais sofreu é o financeiro. Porque ela falou, mas e agora? Como que eu vou, né, gerir tudo isso aqui? Como que eu vou fazer a conciliação, né, de um novo canal? Esse é um desafio também, a política de preço. Só na Tailândia acontece, né, gente? Como a Carol fala aqui. Mas tem empresas que têm 125 tabelas. Sim. A última que eu atendi, 86 tabelas. Porque era assim, Carol.
Não, esse cliente tem potencial. Ah, sim. A gente tem que tirar aqui 2%. Filho do amigo, do primo, do parente de alguém, tem Nasce outra uma tabela. Aí vem um outro vendedor também, velho de guerra ali da empresa. Não, esse meu cliente aqui, nasce uma outra tabela. Que tabela que vai funcionar? Dá para fazer com tecnologia? Você se loga e vem a tabela certinha para você? Óbvio. Mas quantas tabelas você vai administrar? Aí vai ficar parecendo aquela coisa de companhia aérea que você tem que abrir uma aba secreta Uhum. para poder não vir um preço viciado, né? Então, Sim. assim, o próprio cliente começa a ficar desconfiado. Sim. Por que para um saiu esse valor, para outro saiu esse Sim. valor, né? Esse é um desafio também. A orquestração de múltiplos canais. Então, o e-commerce, ele nasce como também um novo canal. Então, tem um canal vendedor, tem um canal televendas, que chamam de máquina de vendas também. Tem um novo canal. Então, como orquestrar tudo isso. E tem uma dificuldade também que é a centralidade no cliente. O B2B, a gente é cluster, né? Você não consegue trazer uma experiência one-on-one ali para cada um, né? Por cluster. Então, trazer esse conceito de Customer Centric ou Customer Centricity em B2B, ele também é um desafio. Mas tem novos modelos de negócio muito interessantes, assim, nascendo em B2B também, em relação a essa modalidade online. Essa é a próxima pergunta, porque ela listou aqui, gente, pelo que eu anotei, 9 desafios. Isso. Ou seja, não é só o time de vendas que é um desafio, né? E você trouxe um deles também, que eu não sei onde é que se encaixa, que é a questão da própria segurança, né? De pagamento Sim. online. Quando você pensa em meios de pagamento, também tem toda essa questão de segurança. Fora que, assim, principalmente se você é uma empresa nova, trabalhando no mercado novo, será que esse negócio, será que vai me entregar? Tem Né? isso. Então, assim, acho que também tem um pouco disso. Você abrir esse portal e você ter que trabalhar toda a sua operação logística. Exato. Né? Porque aí, assim, não é aquele vendedor, aquele representante roteirizado, né? Ou que está conectado com o centro de distribuição, que está localizado a tantos quilômetros daquele lugar. Né? Você está abrindo aí para o mundo inteiro. Então, acho que são muitos desafios. Sim. Mas, né? Vamos pensar também que tem muita coisa boa vindo por aí. Acho que oportunidades não faltam. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, né? Quando é a hora, né? Ou quem não está fazendo isso está perdendo o quê? E um pouquinho assim de tendências. Como que você enxerga o mercado daqui para frente? Sim. Quem não está fazendo está perdendo geração de receita, está perdendo a capilaridade, está perdendo o go-to-market, está perdendo realmente a abrangência nacional, vender mais, entre aspas, com menos, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Acho que capilaridade, para mim, é assim, uma das métricas mais importantes para você ter perenidade no seu negócio, porque se você vende sempre ali para aquela região, lógico, se você tem logística para atender óbvio, tudo, né? Mas assim, você vende sempre pro mesmo, você vai chegar num teto. Você chegando num teto, dá pra você passar daquilo ali, fica um tanto difícil. O que tem de novo vindo por aí, o que na verdade já está acontecendo, o agro, como eu citei, então o agro vem bem forte em relação a B2B, em relação a marketplace B2B, a gente está muito acostumado a falar de marketplace B2C, né? 80%, por exemplo, do tráfego, né, e das vendas B2C está na mão de 5 marketplaces aqui no Brasil. 80%. Né? No B2B, então, está indo esse caminho do marketplace in. Tinha um cliente, por exemplo, que é do ramo de gestão de frota veicular, que ele parou e pensou o seguinte, ele falou assim, bom, eu já faço a locação da frota, né? Esse carro vai quebrar. Esse carro precisa de manutenção. Esse carro vai quebrar, ele vai comprar uma peça em qualquer lugar e vai levar num mecânico da esquina. Perco toda ali a minha garantia, o tracking de tudo isso que está acontecendo. O que eles estão colocando aí na pista? Eles seriam um marketplace em que eles vendem as peças e ele valida, ele garante a qualidade daquilo que está chegando. Ele, dentro da plataforma deles, além dele alugar o carro, e depois que você aluga o carro, você é um B2B, você é um Uber, por exemplo, vamos citar assim, ou você é a frota da Vivo, né? Quebrou a peça, peraí, não compra na esquina não. Você vai entrar aqui no meu site, você vai comprar desses sellers, desses lugares aqui que eu aprovo a peça que você vai trocar. São certificados. Exato, e você vai arrumar nessa minha rede credenciada aqui também de oficina. Ou seja, ele tem um caminho do ouro, né? Ele pegou o caminho do ouro, que todo o dinheiro gira em torno da plataforma dele. Mas é um pouco daquilo que a gente tem falado muito de ecossistema, né? Exato. É como que você monta um ecossistema, até porque assim...
Confiança é um negócio desafiador. E o cliente, ele quer alguém que valide isso. Sim. Eu sou especialista numa coisa, mas não sou especialista em tudo. A partir do momento que você consegue me oferecer uma solução mais completa, é mais cômodo. Sim. Até porque diminui o meu tempo de ficar procurando, pensando. Às vezes você tem lá, né? As equipes de compras, a gente sabe hoje que times de compras, eles gastam muito tempo nesse processo de validação de fornecedor, de homologação de fornecedores, né? Então, se você tem alguém fazendo isso por você, provavelmente você vai sair na frente. Exatamente. Então, essas são uma das tendências. O agro, o marketplace sim, novos players para o mesmo mercado. Então, tinha um único marketplace, por exemplo, de CPG. Assim, bombado. Agora tem nascido novos players, que eu acho a concorrência bastante saudável, né? Sempre, né? Acho que é uma maneira de a gente regular o mercado. Sim. Caramba, gente, eu não sei vocês, assim, eu anotei 4 páginas aqui, ainda vou ter que estudar a coisa, porque, assim, esse é um mundo pra mim, né? Tipo, Bora Bater Meta, ele é um livro que tem como subtítulo O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital. Né? Então, a gente vê que a tecnologia está cada vez mais, né, se desdobrando, a gente está falando já de inteligência artificial conversacional, a Amy Webb vem agora do South by Southwest e fala da inteligência viva, Sim. né? Ou seja, já estou falando de um negócio... E aí, às vezes, o vendedor ainda está com dificuldade de preencher o CRM. Claro que eu estou falando do time da Tailândia, né? Nunca aqui do Brasil. Mas, enfim, acho que é um chamado mesmo, um convite. A gente, né? A corda está sendo esticada e a gente precisa, de fato, acompanhar esse movimento. E aí eu queria encerrar nosso bate-papo, que eu poderia ficar aqui muito tempo falando. Todo mundo fala isso, né? Em todos os bate-papos. Esse negócio é meio clichê. Mas eu que estou pedindo para os meus convidados darem dicas. Eu nem combinei isso com você antes, me desculpe, tá? Mas quem sabe faz ao vivo. Eu queria que você deixasse 2 dicas aqui para os nossos ouvintes, para nossa audiência, né? Que é dica da Ana Pio para bater meta de vendas e dica da Ana Pio para bater meta da vida. E antes dela dar a meta, sigam a Ana Pio nas redes sociais, né? Ela no Instagram... No LinkedIn, principalmente, tem sempre um conteúdo muito provocativo. Eu gosto muito dos materiais que a Ana faz, porque ela está cada vez mais caprichada. Eu estou percebendo que os artigos estão ganhando cada vez mais profundidade. Isso aí. Né? E é muito bacana a gente ter... Eu brinquei no primeiro episódio falando da omnicanalidade, né? Que você pode consumir o conteúdo de uma pessoa em várias plataformas. Então, para quem quiser seguir a Ana Pio, é fácil. A Ana Pio, você acha ela em qualquer lugar. E eu queria que a Ana Pio deixasse aqui pra gente as suas dicas de ouro. Para bater meta de vendas, uma dica. E para bater a meta da vida, uma outra dica. Boa. Bom, para bater meta de vendas, não vou sair aqui do nosso tema, né? Então, entender que há uma força de transformação que a gente tem, que a gente saiu da economia digital para a economia da experiência, a economia de tudo aparece agora, então... Da atenção, do ego. Do ego, exatamente, tem de tudo. Então, a gente, assim, o mercado evolui, novas dinâmicas comerciais vêm, né, Carol? Novas ferramentas, novas formas de vender. O canal e-commerce, ele é um agregador, né? Mas, para isso, ele precisa realmente estar pautado ali, de novo, nos pilares pessoas, processos, tecnologia e dados. Procure pessoas com expertise no mercado para que você não coloque um elefante branco na sala. Né? Não coloque algo ali que você não vai conseguir fazer a gestão, fazer a escala, porque você vai ser cobrado por isso. Então, para bater meta de vendas é isso. Para bater meta da vida, para mim, o seja curioso, o continue estudando, continue aprendendo, para mim, assim, é o que eu consigo dar check nos meus KPIs da vida, sabe? Que eu consigo ter sucesso em todas as áreas da vida, que eu me mantenha curiosa, tanto para aprender mais sobre novas tecnologias, quanto para aprender mais sobre o vendedor que está lá dentro de casa, o meu mini vendedor, que é meu filho ali também, que está dentro de casa. Então, assim, seja curioso, é mais do que o lifelong learning que pregam, né? Realmente, se eu estou lendo agora, acho que você viu lá no Instagram, o Spin Selling, Sim. Né? Não é minha área totalmente ali de vendas, mas estou lendo também, por exemplo, Comunicação 5 Estrelas do Carmine Gallo, né? Porque eu acho que a habilidade do futuro está exatamente nisso. Você ser curioso, você ter uma comunicação ali que você consiga dominar qualquer jogo de vendas. Maravilhoso, é o tal do learning ability, né? Eu, como diria meu amigo Conrado Schlohauer, você tem que ter o lifelong learning e o life-wide learning, né? Lifelong learning é aprender ao longo da vida. Life-wide learning é aprender ao largo da vida. Toda experiência é uma oportunidade de aprendizagem incidental, né? Ou seja, eu não estava preparado para aprender aquilo, mas eu tô tão aberto ao que o mundo traz para mim que eu aprendo, né?
E é sobre isso, gente. Acho que o nosso podcast aqui tem esse objetivo, fazer com que a gente saia cada vez melhor, né? Então, eu espero que as dicas que a Ana trouxe aqui, elas sejam muito valiosas para vocês. Para mim, foram maravilhosas. E lembrando, porque eu tenho que fazer minha blogueiragem, se inscrevam no nosso canal, deixem comentários, compartilhem esse podcast com outras pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar desse tema, né? E aguardem o nosso próximo episódio, porque toda segunda-feira, 7 horas da manhã, para você sair daqui cada vez mais motivado para bater as metas de vendas e da vida, bora bater meta podcast. Bora nessa? Bora nessa. Obrigada, Carol.